Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Mas antes da nossa lista de artigos, vale a gente fazer o nosso lembrete. Este mês, no próximo dia 27 de outubro, o Instituto Liberal organiza a sua primeira conferência IL. A conferência será na sede da Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, com vários palestrantes confirmados já no nosso site: Alex Catarino, Rodrigo Constantino, nosso presidente do Conselho Deliberativo, Marcel Van Hatten, do Partido Novo, o Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, que é deputado estadual em São Paulo, Paulo Emílio de Macedo, Alexandre Borges, enfim, além da exibição de um filme sobre o nosso fundador Donald Stuart Jr. Um grande tributo à nossa história e um alerta para que nós reflitamos, um momento para que nós reflitamos sobre os dilemas e desafios que o país e o mundo ainda enfrentam no campo da democracia e no campo do capitalismo. Os ingressos já estão à venda no sistema Simpla e vocês podem descobrir todas as informações já disponíveis no nosso site oficial. Sem mais delongas, o nosso primeiro artigo de hoje aborda o tema que vai dominar o IL Flash da semana, que é meio ambiente, especificamente Greta Thunberg. Vocês devem saber de quem eu estou falando, a garota sueca de 16 anos que tomou os noticiários, tomou as manchetes, virou uma espécie de xodó dos nossos especialistas, intelectuais e até jornalistas no Brasil e mundo afora, pelo seu discurso inflamado, histérico, em defesa do meio ambiente, contra os vorazes e ambiciosos capitalistas que estão destruindo a natureza e impedindo o desenvolvimento sustentável. É uma crítica à histeria e a essa espécie de fetichismo que se criou em torno da imagem da Greta que domina a maior parte dos nossos artigos de hoje. O primeiro deles, do Juliano Oliveira, Greta Thunberg, meio ambiente e a vontade incontrolável de moldar a sociedade. O autor ele tenta focar na crítica a esses ambientalistas histéricos que estão por detrás da menina Greta. Ela evidentemente ela é um instrumento de que eles se utilizam para bradar em defesa das suas teses, e ele critica esses ambientalistas histéricos que impõem políticas ambientalistas, políticas pretensamente saudáveis, que acabam sendo não apenas muito exageradas, como comprometedoras para o desenvolvimento, inclusive de países mais pobres, de países subdesenvolvidos, países ainda em desenvolvimento, como é o caso do nosso Brasil. E ele destaca o exemplo do Al Gore, aquele grande político do Partido Democrata dos Estados Unidos, que fez a sua fortuna com políticas verdes, políticas ambientalistas, percorreu o mundo, fez um documentário para sustentar como nós estamos à beira do abismo mundial, como o meio ambiente está à beira de um cataclismo apocalíptico, né? E fez uma série de previsões que absolutamente não chegaram nem perto de se confirmar. É contra esse tipo de charlatanismo alarmista, que acaba sendo anticapitalista, uma forma de disfarçar as políticas socialistas e intervencionistas nos dias atuais, travestindo-as de verde, de uma ideologia verde. É contra isso que vai o artigo do Juliano Oliveira. No mesmo sentido, o artigo do Roberto Rachevsky: a histeria coletiva dos ambientalistas é um desserviço para a humanidade. Ele defende a mesma opinião do Juliano Oliveira sobre essa ideia estúpida que se criou do que seria o desenvolvimento sustentável. Ninguém é contra que o desenvolvimento econômico, que a implementação das práticas do liberalismo, do capitalismo liberal, com as consequências positivas que acompanham essa implementação, se faça acompanhar de um respeito, de uma prudência, de um tato com a natureza, com o meio ambiente, com os ecossistemas, com a ecologia. Ninguém é contra isso. Ninguém protesta contra isso. Inclusive o Instituto Liberal já publicou materiais com soluções de mercado que adotam estratégias e técnicas de mercado para problemas ecológicos, problemas do meio ambiente. Então ninguém é contra isso. O problema é que as políticas ambientalistas acopladas às ideias de esquerda acabam não promovendo um desenvolvimento sustentável, mas uma falta de desenvolvimento. Acabam sendo uma agressão, uma intromissão agressiva ao desenvolvimento dos países que precisam sofisticar, desenvolver as suas economias. O Rachevsky mostra
que acaba se promovendo um desenvolvimento retardado e não sustentável. A última coisa que ele é sustentável. Em nome de um naturalismo romântico, de uma estética russoniana, da idolatria do mundo da mata, do bom selvagem, né? Que geralmente está na gritaria de jovens riquinhos nos seus sofás, né? O que mostra ainda mais a irracionalidade e a hipocrisia desse tipo de discurso, enquanto tem gente passando fome por causa desse tipo de política. Na mesma toada vem o artigo também do Rachevsky: a batalha insana pelo desenvolvimento sustentável encontrou sua verdadeira representante. Aí ele já foca na Greta Thunberg, que é uma adolescente de 16 anos, praticamente uma criança saída aí da infância, né? Que para ele, por isso mesmo, é o exemplo perfeito, com todo respeito a ela como ser humano, como jovem, em tenra idade, mas que é usada como exemplo, a marionete da irracionalidade, da infantilidade desses ambientalistas histéricos. E muita gente tem tratado como um absurdo, uma espécie de heresia, um pecado mortal, as críticas que se fazem a ela. Mas é justamente por isso, porque ela está sendo usada, está sendo manipulada pelos barões do ambientalismo, que têm muitos interesses antiliberais por trás desse tipo de política pretensamente verde. Mudando brevemente de assunto, mas ainda falando de uma fonte de mentiras e de ideias tortas, nós temos também no IL Flash de hoje um artigo do João César de Mello. Sim, a culpa é de Paulo Freire. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, que é reverenciado pelas nossas esquerdas como um ícone do pensamento, da pedagogia no Brasil, é na verdade um dos ícones, com seu método Paulo Freire de ensino, que se foi útil na alfabetização principalmente de idosos em determinada região do país, jamais foi e poderia ser plenamente reproduzido país afora, quiçá no mundo, né? É um ícone das ideias doentias, as ideias esquizofrênicas que prejudicam o nosso sistema de ensino no país e que ideologizam o ensino. A sua pedagogia do oprimido, que tenta transformar a educação numa fábrica de militantes, que é isso que basicamente se traduz, é nisso que basicamente se traduz o seu pensamento de um maoísta, um cara que admirava Mao Tse-tung, um dos maiores genocidas que a humanidade já conheceu. É isso que tem por consequência o seu pensamento: produzir militantes sob o pretexto de se estar sustentando ou desfraudando o pensamento crítico, né? Crítico, na verdade, adestrado para um determinado interesse, para uma determinada ideologia. E ele mostra, com vários fatos e exemplos, o fracasso da ideologia de Paulo Freire, o quanto ela representa iconicamente o atraso da educação no Brasil, né? Desde que se intitulou que o Brasil era a pátria educadora, um slogan do governo Dilma Rousseff, o Ministério de Fernando Haddad na educação, né? Esse pessoal criou esse discurso que na prática é muito distante, a realidade é muito distante do que eles fabricaram no mundo de imaginação do Paulo Freirismo. E aí ele mostra, ele se questiona por que se fala tanto que tem prêmios sendo entregues ao Paulo Freire no exterior, evidentemente por intelectuais de esquerda que adoram, até Lula foi premiado como doutor em algumas universidades nacionais e fora daqui, mas ninguém apresenta um país que tenha por modelo da sua educação Paulo Freire, né? Ninguém apresenta. Por que será? Ainda falando de paradoxos e loucuras ambulantes, nós temos um outro artigo do João César de Mello: Isentino Kaiowá vai ao Rock in Rio, que na verdade é mais uma das criativíssimas sátiras que o João César de Mello costuma construir, criticando ali o jovem, o adolescente, o jovem adulto, né, com recursos abastados, né, que mora no seu AP e vai de Uber para um evento como o Rock in Rio, que tem os seus ingressos caros, que é produto do capitalismo, e vai lá para bradar contra o capitalismo e gritar Lula livre, como nós temos visto aí tentativas de transformar o Rock in Rio num palanque ideológico, como se tem tentado fazer em quase todos os ambientes em que a cultura e a música se expressam, lamentavelmente, como se a arte tivesse que ser sempre um instrumento dessa turma e dessa patrulha, né? Inclusive no sentido ecológico, essa questão do meio ambiente. Teve gente no Rock in Rio protestando contra a destruição do meio ambiente, essa ideia de que o governo atual do Brasil está acabando com a natureza, né? Está exterminando as matas da Amazônia, né? E deixaram um monte de lixo
lá na região da Barra, onde acontece o Rock in Rio. De volta, portanto, ao meio ambiente, na mesma linha dos outros artigos que nós já comentamos, nós temos um artigo do João Luiz Mauad, Greta e a questão ambiental. É basicamente a mesma coisa com outra abordagem, com outros argumentos, demonstrando que o que esses histéricos do ambientalismo propõem não é desenvolvimento sustentável, é desenvolvimento retardado ou falta de desenvolvimento, punindo, sobretudo, os países que mais precisam desse desenvolvimento, que mais precisam de capitalismo. Finalmente, um artigo também do João César de Mello, Bolsonaro na ONU, o melhor discurso da história. Muita gente questionou, como costuma acontecer nos nossos artigos mais polêmicos, né? Muita gente questionou que o Instituto Liberal está dizendo que o Bolsonaro fez o melhor discurso da história de um presidente brasileiro na ONU. O Instituto Liberal dá espaço para os seus colunistas defendendo tendências diversas de pensamento dentro do espectro do liberalismo. É sempre importante frisar isso. Está na nossa linha editorial, que está no nosso site, que acabou de ser reformado. Se expressando diferentes pontos de vista. Este artigo, ele contém o ponto de vista do João César de Mello, isso está bem claro no próprio texto, ele fez questão de enfatizar, mas isso é regra nos nossos textos. Muito embora ele seja inegavelmente um liberal com tendências libertárias muito bem categorizado. Nosso amigo João César de Mello, colunista muito bem sucedido do Instituto Liberal, sempre com artigos muito populares, não à toa está aqui na liderança, com um artigo em que ele sustenta que os argumentos do presidente da República na Assembleia da ONU foram argumentos corretos, defendendo o Brasil como deveria ser defendido, portando-se com firmeza, com dignidade, mas com firmeza, e atacando os problemas, os inimigos que realmente o Brasil e a civilização como um todo enfrentam na quadra histórica contemporânea. A ameaça do chamado globalismo e, evidentemente, no caso brasileiro, a ameaça do socialismo, a ameaça do Foro de São Paulo, do PT, da Venezuela e quejamos. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.